A Franci Lourdes perguntou como saber se um ETF está caro. Ótima pergunta. Na realidade, as pessoas têm a dúvida quando elas falam de ETF caro ou barato, porque elas olham no gráfico e olham um ETF eventualmente subindo muito e ela não sabe se aquilo ali implica numa menor expectativa de retorno futuro, porque o preço está muito caro ou não. E eu vou dizer uma coisa para você, um ETF ele é um instrumento, ele é um fundo de investimento pelo qual você vai investir em ativos. Então o fato de um ETF ter subido de 50 para 100 não diz nada, não diz absolutamente nada se aquele ETF está caro ou barato. Existem três variáveis para, em tese, você avaliar essa questão de preço. O primeiro ponto é esta avaliação do preço relativo no valor da cota no gráfico que nós observamos, que é absolutamente irrelevante. O segundo ponto seria em relação ao valor da taxa de administração, que poderia de fato dizer se um ETF está mais caro ou mais barato. E o último, que de fato é a única coisa que importa, e é o que vai dizer se o ETF está caro ou barato, é se as ações daquele ETF, se os ativos daquele fundo estão caros ou baratos. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto aqui, tá? Aqui eu peguei o fundo VUG, que ele investe em grandes empresas de crescimento nos Estados Unidos, empresas de excelente qualidade e empresas que estão crescendo. E vou comparar com o AVUV, que é um fundo de small caps de valor. Você observa que o VUG da Vanguard de crescimento cobra 0,04% ao ano de taxa de administração, 4 pontos base de taxa de administração. Enquanto que o AVUV cobra 25, portanto em taxa de administração ele é muito mais caro do que o VUG. Só que quando nós vamos ver as características dele, primeiro ponto, nós observamos os múltiplos de preço. Você observa aqui que na média as ações do VUG tem um preço muito maior em relação ao lucro. Apesar de você pagar apenas 0,04% em taxa de administração, você está pagando por aquelas ações 37 vezes o lucro anual destas empresas, enquanto que no AVUV é de apenas 10 vezes. Se nós tirarmos as empresas que estão no negativo, que é aproximadamente 6% das empresas em cada um dos fundos, você teria aqui um PL do VUG de 33 e do AVUV de 8,8. Então você vê que em taxa de administração, sim, o AVUV é mais caro, em preço das empresas propriamente dito, ele é muito, muito mais barato, praticamente aqui um quarto do preço. E quando nós pegamos o próprio histórico de preço, apesar do AVUV ser um fundo muito mais recente, ele começou ali final de 2019, 2020, você vê que ele sempre teve essa precificação na casa de 10 vezes o lucro, enquanto que o VUG estava na casa de 25 e chegou a passar 40 vezes o lucro das empresas para você conseguir comprar este fundo. E quando nós observamos no gráfico aqui, você vê o quê? Por exemplo, aqui do buraco da crise até agora, o AVUV teve uma rentabilidade maior. Significa que ele ficou caro? Não, as empresas continuam valendo 10 vezes os lucros, enquanto no VUG as empresas continuam valendo 37 vezes os lucros. É lógico que essa variabilidade ela pode gerar um desempenho muito melhor em algum fundo do que outro, o que não depende necessariamente, num curto espaço de tempo, tanto da taxa de administração que você paga, como também do preço relativo que nós observamos agora, de relações de preço sobre lucro, preço sobre receita, etc., porque no curto prazo nós não temos como saber. No longo prazo, em geral, empresas mais baratas do que a média, pelos múltiplos de preço que nós vimos, não pela taxa de administração e nem pelo desempenho no gráfico recente, pelos múltiplos mais baratos de preço, sim, de fato tendem a performar melhor do que a média e melhor também do que ações de crescimento, conforme nós vimos. Então esqueça isso de olhar no gráfico para ver se um ETF subiu muito, isso não diz nada, até porque quando você para pensar, um ETF, pelo fato de ter várias empresas dentro dele, tem uma mudança constante de acordo com as suas regras de rebalanceamento, uma mudança constante das empresas que estão ali. Então, embora um ETF possa ter subido muito, ele pode ter rebalanceado, e é isso que os fundos de valor fazem, ele pode ter rebalanceado justamente para comprar novamente empresas que estão mais baratas naquela situação. Então o fundo pode ter subido e pode ter empresas mais baratas do que estavam no começo, por incrível que pareça, o que é muito contraintuitivo quando nós pensamos em ações individuais, porque se uma ação sobe, ela tende a estar de fato sim mais cara. Mas como um ETF faz um rebalanceamento e o giro da carteira, o turnover que nós chamamos, não existe necessariamente esta associação. O Marco P. Silva perguntou, tem algum ETF similar ao DGS, domiciliado na Irlanda? O DGS é um fundo da Wisdom Tree e ele é bem interessante porque ele é um dos poucos que dentro de países emergentes vai investir em small caps e não só isso, ele vai também aplicar vários outros filtros de qualidade, de momentum e principalmente de valor,
porque ele dá pesos por dividendos totais, e o dividendo total nada mais é do que a multiplicação do tamanho da empresa em relação ao dividend yield dela, em relação a quanto que ela paga de dividendos, certo? Então, quando nós observamos, né, esse tipo de alocação aqui, é uma alocação de small caps de valor, com vários filtros de qualidade, pode fazer bastante sentido. Quando nós observamos quais são as holdings, portanto, quais são as empresas, aqui você vê que a primeira empresa é a famosa Taesa, né? Então aqui você já tem uma percepção do tipo de empresa que não é só brasileira, que estará dentro deste fundo de países emergentes. Então empresas que pagam dividendos, que têm bons filtros de qualidade, etc, 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 tá? Então este fundo aqui, ele é americano, portanto ele tem o prejuízo de pagar dividendo, né, na ordem de aproximadamente 4,5%, e 30% disso será tributado. Então isso é uma penalidade bem ruim, acima de 1% ao ano em tributação, tá? Quando nós observamos os setores, ele investe aqui 17% em tecnologia, 15% em financeiro, 14% em industriais. Então você observa que já existe uma ponderação muito boa e muito bem dividida de setores aqui. O que não existe no Brasil, por exemplo, quando nós observamos tecnologia da informação, praticamente não temos empresas de tecnologia da informação, muito menos aquelas empresas que pagam dividendos, que têm bons filtros de qualidade, etc. Em geral, as empresas de tecnologia aqui ou não pagam dividendo ou simplesmente são ruins, né? Na média tem prejuízo e não são, ou são caríssimas também e, portanto, não passariam pelo filtro de dividendos aqui. Então aqui é interessante que você clique em cima, né, do site da WisdomTree e ele já puxa para você as principais empresas, tá? Então de tecnologia da informação, nós temos até a Acer, por exemplo, de computadores que algumas pessoas podem conhecer, certo? Na parte aqui de utilidade pública, nós temos a Taesa, a EDP Energias do Brasil também está aqui, Companhia de Saneamento, a Lupar, várias empresas brasileiras estão aqui, porque de fato o Brasil tem maior representatividade no setor de utilidade pública deste tipo de empresa. Mas veja, se você acha que faz sentido essa alocação, e no meu ponto de vista, este fundo aqui é o mais parecido fundo de investimento que os investidores brasileiros gostam, tá? Na média, esse tipo de empresa os brasileiros gostam, eu vejo muitas pessoas investindo em dividendos por longo prazo nesse tipo de empresa de utilidade pública. Esse fundo aqui faria muito sentido. Agora, ele perguntou se faria sentido no exterior, principalmente na Irlanda, tá? Porque este fundo aqui tem tributação sobre herança americana e sobre dividendos americanos, então isso aqui é bem ruim, tá? Quando nós vemos o que existe na Irlanda de alternativa, sim existe, tá? E é este fundo aqui, o DGSE ou DGSD, é o mesmo fundo na versão irlandesa. A diferença é que ele não é de acumulação, assim como vários outros fundos irlandeses são de acumulação. Então isso é negativo porque ele vai pagar para você aqueles 4%, só que ele não terá retido na fonte, aquela tributação de 30% americana, certo? Quando nós observamos o dividendo dele é de 4,93, então é um dividendo bem alto. O fato é você irá receber na sua conta estes 4,93% ao ano em dividendo e você deverá pagar pelo seu programa do Carnê-Leão o imposto devido aqui no Brasil através de uma DARF. E você observa que de fato são empresas bem baratas, tá? Que apesar de pagarem dividendos, etc., continuam bem baratas. Preço sobre lucro de 8, preço sobre lucro estimado também de 8, preço sobre valor patrimonial de 1,2, preço sobre fluxo de caixa de 8 vezes. Então você vê que são de fato empresas bem baratas na média. E você observa que ele é um ETF europeu, então ele pode ser negociado em várias moedas. Então, em franco suíço na bolsa suíça, em euro na bolsa alemã, em euro na bolsa italiana e na bolsa de Londres em dólares pelo código DGSD. E você vê que ele teve distribuições recentes, então ele é um fundo de distribuição e ele paga a cada semestre, certo? A cada semestre ele paga aproximadamente metade do valor, 30 centavos aproximadamente. A Fabi Maranhão perguntou: a Previdência Global Real Return da Vitrio tem patrimônio líquido de apenas R$400 mil. Isto tem alguma importância? Ótima pergunta. É importante falar sobre os fundos que de fato aparecem no Brasil e tem alguma qualidade, né? Este fundo aqui, no meu ponto de vista, ele faz bastante sentido para aquelas pessoas que querem one-stop fund, né? Um fundo que faça tudo para a pessoa. Este fundo aqui ele tem renda fixa e tem renda variável. Aqui você observa na descrição do fundo que investe 40% no fundo WRLD11, que basicamente vai no exterior e investe no VT, então 40% em ações e depois investe 60% em renda fixa. Qual é a renda fixa? 40% em títulos públicos de inflação longa e 11% em caixa, que é basicamente Selic, tá? Então ele vai ter 60% em tesouro brasileiro e 40% em ações globais.
Dependendo do perfil da pessoa, no meu ponto de vista, faria mais sentido para o longo prazo, acima de 10 anos, investir mais em ações. Então a pessoa poderia adicionar eventualmente mais uma parcela de 20% em VT para ficar 60-40, algo nesse sentido, para ter uma maior expectativa de retorno na média, tá? Este fundo aqui, como ele começou recentemente, né, na realidade em março de 2022, ele tem um patrimônio líquido hoje na ordem de 548 mil reais, tá? Isso é bem pouco, mas na prática ele tem esse valor pequeno porque ele começou agora, tá? Mas a tendência é que ele cresça e se ele não tiver patrimônio suficiente, ele é um produto financeiro como qualquer outro e poderá ser fechado, tá? Fundos são fechados quase que semanalmente no Brasil porque não geram, né, o interesse comercial suficiente. Em geral porque tem uma performance ruim, as pessoas vão lá e tiram dinheiro, então deixa de fazer sentido para o gestor. No meu ponto de vista, este fundo aqui faz muito sentido e tem a tendência que os investidores que investem nele não buscam tanto assim ganhar dinheiro no curto prazo, até porque ele é um multimercado muito barato, que não tem essa perspectiva de ganhar dinheiro no curto prazo. Então o tipo de investidor deste fundo aqui tende a ficar mais tempo. Eu acredito que ele vai chegar em vários bilhões aí nos próximos anos, tá? De qualquer forma, não é um risco alto para você se você investir em um fundo que tem 50 mil reais, por exemplo, porque embora ele possa ser fechado, o dinheiro vai ser simplesmente devolvido para você. Lógico que eventualmente você vai precisar pagar imposto, mas se houver uma situação de plano de previdência privado, como é este daqui, você poderá fazer a portabilidade para um outro fundo se for anunciado que ele for fechado, certo? Esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Se você se interessa por investimento global, clica no link aqui para baixar vários documentos, e-books, um aulão que eu gravei especialmente para você que está começando agora, para você de fato conseguir se tornar um investidor global e tirar o risco Brasil da sua carteira, certo? Então, se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!